O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Pio X, Papa, um santo Papa. São Pio X nasceu no final do século XIX e foi Papa no início do século XX. Nasceu Giuseppe Sarto, era o segundo entre 10 irmãos. Imagine quantos filhos. Era o segundo entre 10. Seus pais, muito simples. O pai era carteiro e a mãe costureira. E desde pequeno, ele nasceu no dia 2 de junho de 1835. E desde pequeno, ele manifestava esse desejo de ser sacerdote, de se consagrar totalmente a Cristo. E talvez vocês não saibam, mas assim, muito ligado à mentalidade de hoje, que os meninos, que os rapazes vão para o seminário e lá eles fazem os seus estudos porque são mantidos pela diocese. Mas antigamente não era assim. Antigamente eram os pais ou um benfeitor que mantinha aquele rapaz, todas as suas despesas no seminário, como se mantém, por exemplo, hoje, alguém numa faculdade particular. Então era muito caro, mas os pais de Giuseppe fizeram das tripas coração para manter aquele menino no seminário, para que ele pudesse ser padre, porque eles sabiam, como todo católico deve saber, que é uma alegria ter um filho consagrado a Deus no sacerdócio, ou uma filha consagrada a Deus na vida religiosa. É uma graça de Deus, é uma alegria. Pois bem, então, mas aquele menino, vendo o sacrifício dos seus pais, ele não era um aproveitador, mas ele também fazia por onde ajudar os pais naquilo que lhe fosse possível. Ele ia estudar,
Então, já que ele queria entrar no seminário, ele tinha que fazer os seus estudos, e ele tinha então que caminhar 7 quilômetros para ir à escola. Para que vocês tenham uma ideia, 7 quilômetros é como se nós fôssemos daqui ao Big Lá da Miguel Sutil, que são 6,5 quilômetros daqui ao Big Lá da Miguel Sutil. Então pense, você ir a pé, que ele era pobre, e o que é que ele fazia para não gastar os sapatos? Ele tirava os sapatos, ia descalço, lá chegando, lavava os pés, enxugava-os e calçava os sapatos para que eles se mantivessem por mais tempo. Esse é o menino, meus santos. Meus irmãos, nós às vezes temos assim a ilusão de que o santo, ele se improvisa, ele se faz assim, e aí é feito santo. É verdade. Se Deus assim quiser, assim Ele pode fazer. Como diz Santa Teresinha, Deus pode me fazer santa agora, em 1 minuto. Mas o caminho normal, e nós não devemos tentar a Deus, pensando, querendo, obrigando a nos santificar sem a nossa colaboração. O caminho normal da nossa santificação é, sendo fiel nas pequenas coisas, nós vamos, com o auxílio da graça, nós vamos adquirindo uma estrutura espiritual para ser fiel nas grandes, suportando com virtude os pequenos dissabores da vida. Com o auxílio da graça, nós vamos adquirindo uma estrutura espiritual para suportar os grandes dissabores, as grandes cruzes da vida, praticando pequenos atos de amor, sempre auxiliados pela graça. Nós adquiriremos um coração grande, semelhante ao Cristo, ao ponto de nós vivermos em perfeita caridade. Mas nós precisamos ir pouco a pouco crescendo, sendo fiel no pouco, para que possamos ser fiéis no muito. E assim foi crescendo esse menino. Com 23 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote, e era um sacerdote piedoso. Foi enviado como vigário, e o seu pároco dizia que aquele jovem padre foi enviado para que, porque era essa a mentalidade, para que o pároco de alguma maneira completasse a formação daquele jovem padre e o ajudasse a crescer no amor a Deus, no conhecimento das verdades de fé. E o pároco dizia que acontecia na prática o contrário. Ele é que era edificado e formado pelo exemplo daquele jovem padre. Nós ouvimos aqui no evangelho de hoje, Jesus condenando os fariseus que amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo, de modo que Jesus diz: portanto, vocês devem fazer o que eles dizem, mas não o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles dizem para que os outros façam, mas eles mesmos não estão dispostos a fazer. Mas o padre Giuseppe Sarto, ele era um exemplo de piedade, de amor a Deus, de dedicação, atendendo o povo de Deus, preparando as homilias, confessando até mesmo ao cansaço físico. 9 anos depois, ele foi feito pároco e continuou nessa mesma dedicação, por amor a Deus, fazendo todas as coisas, por amor a Deus, suportando todos os cansaços. Meus irmãos, eis aqui um caminho de santificação. Nós aprendermos a fazer o bem e a suportar os males por amor a Deus.
porque senão nós faremos o bem para ser elogiado, nós faremos o bem, porque de alguma maneira isso faz com que nós nos sintamos bonitos aos nossos próprios olhos, nós suportaremos os males, porque fica feio, vou sair feio na fotografia, revidando da mesma maneira, ou porque sou tão vaidoso que quero me parecer a mim mesmo forte. Mas se assim procedermos, nós não iremos nos santificar, porque no fundo, nós seremos o centro de todas as coisas, do bem quando praticamos e dos males quando suportamos, porque tudo fazemos por nós. Mas quando fazemos por amor a Deus, nossa, até o banheiro, quando você lava, você pode lavar aquele banheiro para glorificar a Deus. Eu vou lavar esse banheiro, Senhor, porque eu te amo, para que eu te ame mais. Eu vou, Senhor, eu ouvi uma palavra dura daquele meu companheiro de trabalho, eu ouvi uma palavra dura do meu marido, da minha esposa, e eu não vou revidar, Jesus, porque eu te amo, e eu quero te alegrar, e eu quero ter um coração semelhante ao teu. Então percebe que nas pequenas coisas, você vai se configurando a Cristo, nas pequenas coisas, você vai adquirindo um coração semelhante ao do nosso Senhor, e isso não pode ser teoria, meus santos, nós não podemos ouvir isso, e dizer é tão bonitinho, e não levar para casa, e não levar para a vida cotidiana, de você aprender a fazer as coisas, a fazer o bem, e a suportar os males, por amor a nosso Senhor. Pois bem, e ele então como pároco, assim ele se comportou, se dedicou, com afinco, com zelo, com heroísmo, porque amava a nosso Senhor. E o interessante, meus santos, é que ele amava a nosso Senhor, porque nosso Senhor tinha dado a ele o amor, e quando ele correspondeu a esse amor, quando ele começou a amar a Deus, Deus começou a dar a ele mais amor, e ele amava mais a Deus, e Deus lhe concedia mais amor, e ele ia crescendo de amor em amor, de generosidade em generosidade, de penitência em penitência, mas por amor a Deus e sustentado pelo amor de Deus. Porque se você compreender assim, que você vai fazer algo por amor a Deus, mas como fosse a partir das suas próprias forças, você diz, eu não vou conseguir amar a Deus dessa maneira. Mas entenda, Deus dará a você o amor com o qual Ele quer ser amado. Deus dará a você o Espírito. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então Deus nos dá o amor, e com aquele amor que Ele nos deu, nós o amamos. E aí quando o amamos, nós nos tornamos mais aptos para receber mais amor. E aí nós iremos amar mais a Deus, e amando mais a Deus, o nosso coração se enlarguece ainda mais, e Deus nos dá mais amor, e aí nós iremos amar mais a Deus. Então não compreenda aqui que fazer tudo por amor a Deus como um fardo, mas como uma necessidade. Mas para isso você precisa fazer a experiência da vida de oração, de suplicar a Deus a cada dia, Senhor, dá-me amor, para que eu possa te amar. Dá-me, Senhor, o dom da fidelidade, para que eu possa ser fiel. Dá-me, Senhor, um coração configurado à cruz, para que eu me deixe crucificar, para que eu não fique me debatendo contra a cruz. Dá-me, Senhor, a têmpera dos mártires, para que eu possa, Senhor, entregar a minha vida nas circunstâncias cotidianas do meu dia a dia. Mas para isso nós precisamos rezar, nós precisamos pedir a Deus a graça, senão nós veremos a vida dos santos, iremos admirar de alguma maneira, mas como nós não iremos rezar, nos tornaremos incapazes de imitar.
Pois bem, então ele foi ordenado padre, foi feito vigário, 9 anos depois foi feito pároco, 9 anos depois foi feito bispo de Mantua. E ele diz, né, em um dos seus escritos, que ele se sentia entre os infiéis, que uma vez ele foi, tão difícil era a sua diocese, tão tomada pelo mundanismo. Uma vez foi celebrar uma missa em uma região em que moravam em torno, mais ou menos, umas 30 mil pessoas. Na missa havia 40 mulheres e apenas 8 comungaram. Imagine, nós estamos falando aqui no século XIX, onde o catolicismo era muito mais forte. Então era de se esperar que a igreja estivesse lotada, numa região de 30 mil pessoas. Pois bem, naquela região de 30 mil pessoas, apenas 40 mulheres, e dentre elas, apenas 8 comungaram. E ele se dedicou com zelo no seminário, pelas vocações, para que fossem vocações santas, na formação dos padres, para que tivessem uma boa formação, e era amado pelos padres, era amado pelos seminaristas, mas ele não era bolinho não, ele era muito firme, ele queria vocações, queria, mas não de qualquer jeito. Se precisasse convidar aquele jovem para ir embora, ele convidaria, porque ele queria padres segundo o coração de Cristo, padres que quisessem fazer a vontade de Cristo, e não fazer a própria vida e a própria vontade por meio do ministério, mas que estivessem dispostos a renunciar à própria vida e à própria vontade. Com os padres também, ele era muito amado, mas ele era firme. Imagine só um exemplo, tinha um padre de uma paróquia, que era conhecido por chegar, as confissões geralmente eram de manhã cedo, era conhecido por ficar dormindo e chegar tarde para as confissões. O que é que o bispo fez? Ele foi cedinho, acordou, que acordava cedo, e foi lá para o confessionário da igreja do padre. Quando o padre chegou, que abriu a cortina, ele estava lá confessando. Foi o suficiente para o padre perceber que deveria tomar atento. Então quer dizer, era uma pessoa firme, mas foi muito amado, de modo que 9 anos depois, imagine, com 9 anos foi feito pároco, com 9 anos foi feito bispo, 9 anos depois ele foi feito cardeal, patriarca de Veneza. E Leão XIII dizia que ele era a gema do colégio cardinalício, isto é, que ele era uma pedra preciosa, pelo seu exemplo, que encantava a todos, e que deu vida à sua diocese, e que continuou com todo o seu trabalho, o seu ardor, e é claro que aquela vida santa atraiu os olhares dos outros bispos, dos outros cardeais, de modo que, quando Leão XIII faleceu, fizeram-no Papa em 1903, estamos aqui no início do século XX, então em 1903 ele foi feito Papa. E meus irmãos, a igreja vivia nesse período, tentei fazer tudo isso, para que nós tivéssemos uma ideia geral desse santo, e a igreja vivia nesse período um grande problema, uma grande heresia, que no fundo é um conjunto de heresias chamado modernismo. Uma heresia, meus santos, que repetia algo que infelizmente nós ouvimos ainda muito presente nos dias atuais, que toda religião é simplesmente um sentimento religioso, isto é, que a religião é algo cultural, de modo que, no fundo, todas as religiões são boas, porque elas são expressão
do afeto do homem. Então, em vários lugares da terra, o afeto religioso, o sentimento religioso se manifestou de maneiras diferentes. Ora, você percebe que quem isso diz está afirmando que a religião é criatura do homem. Ora, isso é verdade a respeito das outras religiões, mas por fidelidade a Cristo, nós não podemos dizer que é verdade a respeito da Igreja Católica. Pode parecer orgulho, prepotência, quando na verdade é fidelidade. Se é verdade, e é verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra e disse: Pedro, se fez homem, e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se isso é verdade, a Igreja Católica, ela não é uma religião como as outras religiões, que são fruto do desejo humano, que são fruto da busca dos homens, da busca que os homens fazem de Deus. A Igreja Católica, ela é fundada pelo próprio Deus. E aqui, meus santos, repito, não é questão de prepotência, é questão de fidelidade a nosso Senhor. Se eu, querendo agradar o mundo, disser: é verdade, toda religião é boa, entendeu? O que importa é que você tenha uma religião. Se eu disser isso, eu não vou agradar a Cristo. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, Gálatas, capítulo 1, versículo 10: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Ora, você vai sair bonito na fotografia se você disser isso, porque todo mundo vai aplaudir. Porque se você disser o contrário, vão dizer que você é fundamentalista, que você é exagerado, que você é radical, quando na verdade você é fiel e você é corajoso. Na oração coleta da missa de hoje, a igreja reza: ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulaste o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Sim, ele teve que ter muita coragem para defender a fé católica, porque naquele período muitos padres, teólogos e até bispos estavam ensinando estas teorias tão distantes do Evangelho, tão distantes daquilo que Jesus Cristo confiou à sua igreja e que há 2000 anos nos vem sendo transmitidos. Quem ensina, meus santos, que toda religião é boa é a maçonaria. Quem ensina que a igreja é uma criação dos homens são os protestantes. O católico, ele crê que a igreja, que todas as religiões não são boas, que boa, verdadeira, no sentido pleno da palavra, só existe uma: a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem uma religião aqui na terra. Afinal de contas, Jesus Cristo fundou ou não fundou uma igreja sobre a terra? Deus fundou ou não fundou uma igreja para a qual nos chamou? Então é uma verdade, e uma verdade que nós, com toda humildade e caridade, precisamos defender, com toda humildade e caridade, mas sem negociar a verdade. Pois bem, então naquele período em que o Papa, então, São Pio X, ele começa desagradando a muitos, porque ele começa então a deixar claro, a escrever documentos e a condenar esses erros. Por quê? Porque a consequência era desastrosa. Se a religião era um sentimento
simplesmente, Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo era Deus, é apenas uma maneira afetuosa, religiosa, que nós tínhamos de dizer. Isto é, Jesus Cristo é Deus para mim, mas para você, pode ser que Ele não seja. Vocês já devem ter ouvido isso. Isso é pecado para mim, para você pode ser que não seja. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo para mim, para você pode ser que não seja. Ora, entendamos, pode ser que você não tenha chegado a esse conhecimento. Pode ser que você não acredite nisso que eu estou dizendo, mas Jesus Cristo é Deus. Se eu pegar um iPhone, um celular, e apresentar para uma tribo indígena que não tem contato com os homens, e disser a ele, isso aqui é um celular, ele vai olhar e pode dizer que é uma outra coisa, porque ele não chegou ao conhecimento disso. Mas não é porque ele é ignorante, isto é, que ele ignora esta verdade, que o celular deixou de ser um celular. Então não é porque uma pessoa não crê ou não sabe que Jesus Cristo é Deus, que ele deixou de ser. Mas diziam então os teólogos da época, que Jesus Cristo era apenas um homem muito sábio. O que ele escreveu e o que ele disse, nós não sabemos, porque a Sagrada Escritura é uma compilação daquilo que os homens quiseram escrever, porque achavam aptos, achavam correto escrever aquilo naquele tempo, mas não que Jesus Cristo tivesse dito exatamente aquilo. É por isso que hoje em dia você compreende de alguém chegar e dizer: padre, ainda é pecado a prática homossexual? Ou padre, ainda é pecado? Como assim ainda é pecado? Porque o que era pecado continua sendo pecado. Imagina alguém chegar e dizer assim: padre, isso aqui ainda é uma mão? Eu digo: isso aqui ainda é uma mão. Como assim isso aqui ainda é uma mão? Se isso aqui é uma mão, será sempre uma mão. Quando eu morrer, será a mão, de um cadáver. E depois que se desfazer, ok. Que se desfizer, ok. Mas é uma mão. Então percebe que este pensamento lá atrás, no início do século XX, ainda está tão presente. Imagine, fé para um modernista era uma expressão imperfeita do sentimento religioso. Então eu tenho fé na Trindade, mas isso é uma expressão imperfeita do meu sentimento religioso, da minha religião, porque para o outro, ele tem fé em Alá. O outro tem fé em seres inanimados. E na verdade, a verdade não existe. Nós não podemos chegar à verdade, porque tudo no fundo é um sentimento religioso. Por isso que toda religião é boa, já que nenhuma religião é verdadeira. Então vem o Papa São Pio X e vem desdizer essas realidades e nos colocar novamente nos trilhos da fé católica. Percebe, meus santos, como é importante conhecer a própria fé? Percebe que celebrar São Pio X não é apenas ter um afeto a este santo, mas seguir os seus conselhos, as suas advertências, os seus ensinamentos. Não tenhamos medo de ser católicos de verdade. Não tenhamos medo de professar a nossa fé. Não queiramos agradar os homens, senão não seremos servos de Cristo. Sejamos de verdade homens e mulheres que creem em Cristo, que não têm medo de professar a sua fé, mesmo que para isso precisem passar por dificuldades e graves incômodos. Que São Pio X interceda por nós de junto de Deus, para que nós sejamos católicos de verdade e queiramos de verdade demonstrar e propagar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.